Olá, meu nome é Elia Wagmacher e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus podcast. Sabe aquele momento na nossa vida em que tudo está bem, nós alcançamos sucesso em algumas áreas onde nós desejávamos, como nossa vida acadêmica, nossa vida profissional, mas de repente alguma coisa acontece conosco e nós olhamos para dentro de nós e não sabemos como resolver aquela situação. Hoje nós iremos estudar o livro de 2 Reis, no capítulo 5, e nós vamos aprender um estudo, uma lição extraordinária sobre a vida de Naamã. Provavelmente você já escutou falar sobre Naamã. Naamã era um homem, um comandante, um general do exército da Síria. E a Bíblia diz que Naamã possuía respeito tanto do rei como da sociedade. Então, por causa de Naamã, a Síria lutou contra Israel e manteve a vitória. Então, Naamã era um tipo de herói dentro da Síria. Então, o seu rank de sucesso, vamos colocar assim, era em todas as áreas. Naamã era um herói de guerra. Naamã possuía as estrelas e as condecorações mais altas como militar. Ele era um general, um comandante. Ele era uma pessoa respeitadíssima naquele país e ele acabara de vencer uma guerra contra Israel. Mas Naamã possuía uma doença incurável. Naamã tinha lepra. Biblicamente, a lepra era uma doença que era uma manifestação de algo espiritual na vida da pessoa. Então, era uma bactéria que entrava na pele da pessoa e ia, então, comendo as carnes. Então, a pessoa ia se deteriorando cada vez mais e o problema é que a doença era contagiosa. Então, além de ter uma marca de uma doença espiritual, havia a condição física, porque coçava, doía muito, e além disso, a pessoa sofria muito psicologicamente, porque ela não poderia estar socializada pelo fato de que a lepra era contagiosa. Era uma doença perigosa para qualquer pessoa naquela época da história. Parece-me que atualmente há cura para a bactéria da lepra, mas o lugar onde aquela bactéria penetra no nervo fica uma lesão que não há cura. Foi o que eu escutei essa semana de um médico especialista no Brasil sobre a questão da lepra, ou hanseníase, como é chamado atualmente, pelo menos no Brasil. Então, apesar daquela posição gloriosa que Naamã possuía, porque tudo que você puder pensar sobre Naamã, você pode acrescentar a palavra excelência. Ele tinha um caráter, ele tinha uma posição profissional, como se diz popularmente, de dar inveja, porque ele alcançou o ponto mais alto da sua vida. Então, imagina quanto essa doença era tão difícil para Naamã. Ele conquistou vitórias tão grandes, ele conquistou o respeito do rei e da sociedade daquele país, da Síria, mas Naamã carregava a dor e o sofrimento de ser um leproso. Então tudo estava lindo e maravilhoso na vida de Naamã, exceto que ele possuía uma lepra, uma doença incurável naquele momento da história. Então talvez a mesma coisa aconteça conosco. Talvez nós não tenhamos uma lepra, mas nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que nós conquistamos na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, na nossa vida social, na nossa vida em família, na nossa vida espiritual, religiosa, mas tem uma área da nossa vida que nós olhamos e não sabemos como resolver isso. Talvez uma situação que nós carregamos somente entre nós e Deus, mas é aquela situação que nós dizemos, tudo está perfeito na minha vida, mas. Então, hoje nós vamos ver sobre a necessidade
de Naamã. Hoje eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Reis, no capítulo 5, e nós vamos ver o verso 1. Nós temos já aqui no podcast algumas aulas sobre o livro de 1 Reis, e nós vemos lá os milagres extraordinários feitos pelo profeta Elias e como Deus usou de uma forma extraordinária. E agora aqui no 2º livro de Reis, nós temos então os milagres do profeta Eliseu, que foi um sucessor do profeta Elias. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você está na sua casa principalmente, abra a sua Bíblia, porque quando nós acompanhamos a leitura da palavra, além disso nos fortalecer, nós compreendemos melhor a palavra de Deus. Então, vamos lá? Verso 1 diz assim: a cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. O homem excelente, altamente reconhecido por suas vitórias, um herói de guerra na Síria. Aqui nós aprendemos também nesse primeiro versículo que Deus já estava envolvido com a história de Naamã. Olha o que nós lemos, que Deus deu vitória a ele contra Israel. Então a Síria entrou em guerra com Israel e Deus então usou Naamã para vencer a Israel. Então nós começamos a ver nesse capítulo que Deus já estava ali se envolvendo na história de Naamã. E agora nós vamos ler um texto fantástico, do verso 1 ao verso 5, onde nós vemos um testemunho poderoso de uma servente, de uma empregada ou de uma escrava que trabalhava na casa de Naamã. Então vamos lá, diz assim, o verso 2, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Vamos lá, Naamã, levar bastante ouro e prata para tentar comprar a sua cura em Israel. Nós sabemos que não funciona desta forma. Voltando a essa menina, o que aconteceu? Quando a Síria venceu a Israel, então a Síria levou vários cativeiros, o que é normal, quando eles levam no meio do despojo, eles levam várias pessoas como escravas para os seus países de origem. Então, Naamã levou várias pessoas, e uma das pessoas que Naamã levou foi uma moça, foi uma menina. A Bíblia diz que era uma menina, certamente era uma adolescente nova. Então, levou-a como escrava para a esposa dele, para trabalhar na casa dele. E essa menina tem uma forma de expressar a sua fé extraordinária. Nós encontramos a fé dessa menina como poucas vezes nós encontramos na Bíblia. O interessante é que ela era apenas uma empregada e nós sabemos que, no geral, nós vemos historicamente que os empregados, principalmente aqueles que são menores dentro de um palácio, dentro de uma casa, eles são proibidos de se envolverem na história ou que está acontecendo na vida particular dos seus senhores. Mas essa menina possui uma fé tão verdadeira, tão genuína. A experiência que ela teve com Deus, talvez alguém na família dela foi curado, ou ela foi curada, ou ela viu o profeta Eliseu curando as pessoas. O fato é que ela estava 100% convicta e convencida de que em Israel havia um profeta que Deus usava para curar. Imagina aquela menina tão pequena, uma escrava. Ela entrega a palavra dela de fé agora. E não somente Naamã dá ouvido, mas Naamã leva até o rei da Síria as palavras dessa moça. Olha que coisa impressionante.
essa servente, que era na verdade uma escrava, sem nenhum poder, sem nenhum direito, mas ela traz consigo a providência de Deus, queria mudar completamente a vida e o mundo de Naamã. Nunca desprezemos uma criança ou uma pessoa simples. Porque quando os anjos de Deus vêm para nos servir nessa terra, algumas vezes eles vêm na forma de uma criança ou numa forma de uma pessoa simples. Por isso nós nunca podemos desprezá-los. Porque Deus ama sobremaneira as pessoas que não têm nenhum poder, as pessoas que são simples e também as crianças. O texto sequer diz o nome dessa menina, mas a fé e o testemunho dela foi conhecido por reis e ela está na história até hoje. Agora, nesse momento, nós estamos estudando pela fé perspicaz e pela fé poderosa que essa menina teve. E ela estava naquele lugar como uma mensageira de Deus. Você já observou que os anjos, nós nem sabemos o nome de todos eles, mas eles estão no nosso meio nos servindo. Assim foi essa menina. Foi como um anjo que Deus mandou ali para a Síria para trazer a bênção e a cura e a transformação. Aliás, nós vamos ver no final do texto que essa menina foi usada por Deus para trazer salvação a esse país. A sugestão dela, há um profeta em Israel que pode curar o meu mestre? Significa que essa menina conhecia o poder de Deus. Conhecia como Deus usava o profeta Eliseu para curar as pessoas. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver essas várias curas que o profeta Eliseu vinha fazendo em Israel. No capítulo anterior tem uma mulher que é infértil e Eliseu diz que um ano depois ela estaria com o filho nos seus braços e acontece exatamente dessa maneira. Então, as palavras dessa escrava causam um movimento na vida de Naamã e naquele reinado e naquela família, porque Deus está usando essa menina agora dentro da sua simplicidade, como um anjo, como a mensageira, como a testemunha dele naquele lugar. Naamã escutou aquela servente, aquela empregada, e ele então foi até o rei para buscar o que ele tanto necessitava na sua vida, que era a cura da sua lepra. Então, nós vamos ver como que Deus aqui está preparando o caminho para a conversão de Naamã. Por quê? Nós sabemos que Deus cura doença, Deus faz milagres, Deus transforma, Deus ressuscita, Deus é todo-poderoso. Mas não existe maior milagre na minha vida e na sua vida do que o milagre de sermos lavados no sangue de Jesus. É o milagre da salvação eterna que Deus proporcionou para nós através de Jesus. Então, aqui no verso 5 e o verso 10, eu vou continuar lendo a leitura e gostaria que você acompanhasse. Olha que coisa interessante que diz aqui. O verso 6 diz: a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus para conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O verso 8 diz: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem para mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Número 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você será purificado. Por acaso a menina mandou alguma mensagem, deu alguma mensagem dizendo para Naamã ir até o palácio ou ir até o templo ou ao building do governo federal? Não, ela disse que fosse ao profeta.
Provavelmente o que aconteceu aqui é o que nós chamamos de relações diplomáticas. Quando uma pessoa, quando um político ou quando um profissional de alto escalão, como era o Naamã, que era um general do governo do rei e do governo da Síria, está entrando em outro país, então é necessário um protocolo de levar uma carta daquele rei ou daquele governo para então ele ser recebido pelo governo ou pelo rei ou a maior autoridade daquele país. Então, o governo da Síria manda essa carta para o rei de Israel, dizendo para receber Naamã e para curar Naamã. Ele não entendia muito como funcionavam as coisas de governo e as coisas de Deus em Israel. Naamã chega até o rei de Israel. E você imagina que Naamã foi o general que acabara de vencer a guerra em Israel. Então você imagina que Naamã deveria olhar para Israel desse tamaninho aqui, não é verdade? Porque ele acabou de vencer, então era uma nação subjugada aos olhos dele. E é exatamente lá que Deus manda Naamã ir para receber a cura da lepra incurável que ele possuía. E Naamã olha e diz, olha, eu trago 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas finas de roupa para vossa majestade me dar cura. O que Naamã não sabia é que não se compra milagre de Deus, não se compra salvação. Talvez o dinheiro desse mundo pode comprar quase tudo. Pode comprar, é verdade, muita coisa. O dinheiro compra muita coisa. Mas o dinheiro não compra nada que é de Deus. Nunca, num palácio do governo, você vai encontrar cura. Se você quiser ser curado, vá onde Deus cura. Não vá a um palácio, não vá a uma casa de deputados, não vá a um senado, porque lá não há cura. Porque lá na presidência da República não há cura naquele lugar. Então Naamã chega ali e quando o rei vê que Naamã, lembra? O rei sabia que Naamã era aquele general que havia vencido a guerra contra Israel. Então o rei está tão desesperado ao ver Naamã em sua frente, ainda mais pedindo que curasse da lepra, que o rei rasga as suas roupas como uma expressão de desespero. Só que, nesse momento, o profeta Eliseu, que estava lá em sua casa, ele toma conhecimento do que o rei fez, do que está acontecendo lá no palácio, e ele manda uma mensagem para o rei e diz, manda o homem que eu vou curá-lo. Então, nós vamos ver que muitas vezes nós chegamos a Deus para receber a bênção de Deus com noções pré-concebidas. Nós chegamos a Deus com pré-conceitos dentro de nós. E nós vamos então tomar um susto como Naamã tomou, porque Naamã vai aqui com todo o protocolo, com todo o dinheiro, como era normal para se comprar qualquer coisa, e aqui então Naamã vai aprender que com dinheiro e com bens materiais, nós não compramos nada da parte de Deus. Vamos ler o verso 11, o verso 13, seguindo a nossa leitura. Olha o que diz esse texto aqui. Verso 11 diz, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão para o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. O verso 13. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Olha, Naamã estava pensando que o profeta iria aqui reunir uma multidão de 5.000, 10.000 pessoas, colocar ali um púlpito, iria colocar a mão dele então todas aquelas pessoas iriam ver o poder de Deus sendo manifestado na vida de Naamã. Eu te pergunto, há alguma coisa errada nisso? O que há errado aqui nesse lugar é que Naamã estava esperando um espetáculo. Naamã estava aguardando um show em Israel para ele ser curado.
Muitas vezes, nós queremos determinar até a forma como Deus vai operar na nossa vida. Nós sempre, e principalmente as pessoas que possuem algum tipo de poder, seja financeiro, seja político, seja status social, é provável que essas pessoas, a maioria das vezes, como estão acostumadas com shows, com poderes, elas vêm para a igreja com uma expectativa de que também é necessário haver um poder, um show em volta da pessoa dela. Quando ele chega na porta da casa de Naamã, Naamã sequer vai à porta para abrir e conhecer a face de Naamã. Ele apenas manda um servo dizer, olha, vai até o Rio Jordão, se lave 7 vezes e lá você será curado. Uau! Naamã se sentiu completamente desrespeitado e até como se fosse uma afronta. Nós acabamos de ler que Naamã ficou furioso. Mas o profeta Eliseu, ele não trabalhava para agradar as pessoas. O profeta Eliseu era um homem de Deus e ele trabalhava apenas para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Não importava quem fosse o rei que estava mandando a carta, quão poderoso era aquele que estava mandando a carta. O profeta Eliseu estava comprometido apenas em agradar e mostrar a presença de Deus para o próprio Deus. Eliseu, mesmo sem saber o show, o espetáculo que Naamã estava esperando para ser curado, ele então deu a ordem e nem sequer foi cumprimentar pessoalmente Naamã. E ele ficou então furioso, e ele diz, olha, lá em Damasco, na Síria, o país dele, tem rios muito melhores do que os rios de Israel. Será que se eu entrar naquela água dos rios em Damasco eu não vou ser purificado? Acontece que o Rio Jordão era um rio cheio de lama, era um rio sujo. Até hoje é um rio que decepciona muitas pessoas, porque na verdade é um rio pequeno. Mas existia um detalhe naquelas lamas, naquele rio que não era tão bonito como os rios de Damasco. Existia um detalhe ali que Naamã não sabia. O Rio Jordão era o lugar onde Deus se manifestava. Na verdade, quando o profeta Eliseu está mandando Naamã até lá, ele está dizendo, Naamã, eu como profeta não tenho nada para você. Aqui na minha casa, Naamã, não é nada para você. Mas no Rio Jordão é o lugar onde aquele que vai te curar, que é o Deus Todo-Poderoso, vai lá, Naamã, e se lava naquelas águas e você será purificado. Quando Naamã estava, então, furioso e revoltado, indignado com o profeta Eliseu, então, outra vez, Deus usa os servos que o está acompanhando naquela viagem. E eles, então, dizem, meu senhor, meu pai, eles o chamam de pai, se Naamã pedisse para fazer uma coisa grandiosa, o senhor não faria? Qual é, então, o problema de fazer uma coisa pequena? Então você observa por essa fala dos servos que Deus outra vez está usando aquele que aos olhos dos homens eram pequenos para fazer a obra dele na vida de Naamã. Então, Naamã, se fosse para ele fazer uma coisa grande, uma coisa brilhante, ele estava pronto para fazer. Mas Naamã não estava pronto para tirar aquele uniforme que chamamos de uniforme de dignidade e que muitas vezes nós carregamos esse uniforme que pode ser a nossa postura social, que pode ser a nossa situação financeira, que pode ser a maneira como nós nos posicionamos na sociedade. Então, muitas vezes, para Deus operar na nossa vida, nós temos que tirar essas vestes, que aparentemente são vestes de dignidade aos olhos da sociedade. E então, sem essas roupas, nós entramos e nos submetemos a Deus e Ele então muda a nossa história. Naamã veio para Israel com uma lista de expectativas. Naamã carregava muitas ideias pré-concebidas sobre como Deus trabalharia a cura dele. Naamã pensava que ele possuía os recursos para a sua própria cura. Ele estava ali com abundância de ouro, de prata, de vestes caríssimas,
Então, eu tenho os recursos para pagar pela minha cura. Eu estou resolvendo o meu próprio problema. Ele pensava que ele poderia fazer parte dessa cura, fazendo algo espetacular ou heróico. O autor Tim Keller, ele observa que enquanto Naamã se sentia insultado porque não foi requerido dele fazer algo grande, a verdade é que o profeta ordenou que ele fizesse a coisa mais grandiosa e excelente que alguém pode fazer, que era admitir que não há nada que você pode fazer para ganhar a salvação. Naamã foi todo preparado para fazer ali um verdadeiro show, um ato de heroísmo, mais um porque ele estava acostumado com isso. E agora o profeta pede para ele fazer, na verdade, uma grande coisa, ele apenas não se deu conta. Mas a maior coisa que Naamã poderia fazer e que nós podemos fazer em nossa vida é admitir que nós não podemos fazer absolutamente nada para a nossa própria salvação. Alguns anos atrás, o meu pastor, o Dr. Ed Young, ele deu uma mensagem sobre Naamã muito interessante, que ele diz: os rios substitutos que as pessoas escolhem. Ao invés de lavarmos os nossos pecados, onde os pecadores comuns se lavam, nós buscamos algo novo. Nós buscamos algo exótico, espetacular. Esses rios que buscamos pode ser a recreação, o prazer, a ação social. Mas, continua o Dr. Young, você não pode se escapar do lamacento velho rio do Evangelho, porque ele envolve 3 coisas gigantes: arrependimento, perdão e restauração. Naamã estava simplesmente procurando um rio mais bonito, um rio mais perfeito, um rio mais espetacular para a sua salvação. Ele não queria se humilhar de entrar no rio como o rio Jordão. E nós fazemos as mesmas coisas. Nós procuramos salvação de tantas maneiras, não é verdade? Nós procuramos salvação fazendo o bem, nós procuramos salvação fazendo as nossas penitências, nós procuramos salvação com as nossas orações. Nada disso nos traz salvação. A única forma de salvação que existe é no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. A instrução de se lavar naquele rio lamacento do Jordão não era a única raiva que Naamã sentia naquele momento. O seu problema, na verdade, era o seu orgulho e a sua arrogância. Ele não estava pronto para se humilhar e ele quase perdeu a bênção de Deus. Se aqueles servos que estavam com ele não o dissessem: olha, faz uma coisa pequena, você não está pronto para fazer uma coisa grande? E que tal você fazer então uma coisa pequena? Se esses homens não tivessem interferido, Naamã teria perdido a cura e muito mais a salvação que Deus tinha para ele. O plano de Deus para nós pecadores é apenas nos lavarmos no sangue de Jesus Cristo e, por fé, recebermos a salvação eterna. E esse plano é tão simples que muitas vezes recusamos o mais excelente presente que alguém pode receber nesta vida, que é o presente da salvação. Naamã procurou um substituto. E muitas vezes nós procuramos um substituto. Muitas vezes envolvemos a nossa vida com o prazer, com a ocupação, na verdade, tentando substituir aquilo que nós temos que fazer, que é nos humilhar diante de Deus para recebermos a nossa salvação. Naamã chegou lá todo grande, com o peito estufado, porque ele era um general, porque ele era um herói no seu país. E ele disse: o profeta nem me ouviu.
É verdade, o profeta nem chegou perto dele, na verdade. Além do que os rios de Damasco lá na Síria são bem melhores que os rios de Israel. Vou ler o verso 14 e 15. E vamos ver então como é que segue o que Naamã fez. Assim ele desceu, graças a Deus que ele mudou de ideia, né? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Esse verso 14 aqui, o rio Jordão ficava aproximadamente umas 40 quilômetros ou mais, 45, de distância da casa do profeta Eliseu até o rio Jordão. Essa era a distância que ele teve que percorrer com a sua comitiva. Então Naamã vai até o rio, obedecendo agora o profeta. E ele se lava 7 vezes e a pele dele fica limpa como o bebê. E eu acho impressionante como a Bíblia diz isso, porque poderia dizer, olha, a pele dele ficou perfeita, a pele dele ficou renovada, ficou excelente, mas refere ao bebê. Porque naquele momento, Naamã também estava recebendo a salvação eterna de Deus naquela experiência com Deus que ele estava tendo. Enquanto nossa obediência não for completa, não veremos a salvação de Deus. Naamã tentou negociar, tentou dar um jeito, mas ele teve que obedecer, exatamente como o profeta mandou, para que ele fosse curado e tivesse os seus pecados perdoados. Deus lavou a pele de Naamã e a tornou muito melhor do que era antes. Levou a condição da pele de um bebê. Não é linda essa história? E depois Naamã volta e ele declara: agora eu sei que não existe outro Deus como o Deus de Israel. Aleluias! Quando Naamã se despiu da sua arrogância, quando Naamã se despiu do seu orgulho e obedeceu à palavra de Deus, Naamã recebeu cura para aquela doença incurável e Naamã recebeu a salvação de Deus. Agora, aquele general da Síria está declarando que não há outro Deus como aquele Deus de Israel. Ele agora conhece que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Essa menina escrava que estava lá na casa de Naamã, ela trouxe cura e ela trouxe salvação para aquele país. Graça de Deus. Essa é a palavra do que nós definimos esse estudo do que Deus está fazendo na vida de Naamã. Graça de Deus. Foi o que Naamã recebeu. Alegria da parte de Deus. Alegria de fazer a coisa certa, a coisa simples. Vivenciar a promessa dos que respondem em fé. Naamã se converteu ao Deus Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. Em Lucas 14:17, nós vemos Jesus dizendo uma coisa tão extraordinária. Lucas 14:17, olha o que diz. Diz assim, Jesus diz assim: havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. Naamã foi a única pessoa no Velho Testamento que nós vemos que foi curado através da palavra de um profeta. Dentre o povo de Deus, dentre o povo de Israel, não houve outra história de que alguém tenha se curado e recebido o Deus, alguém que era de outro país recebesse a cura que Deus trouxe. Jesus aprovou e usou a fé de Naamã como exemplo para aquela plateia e para nós. Como nós falamos, talvez tudo na nossa vida está lindo e maravilhoso, mas então nós temos aquela coisa que nós trazemos dentro de nós e que nós não sabemos como resolver, que só nós e Deus sabemos. Eu quero te dizer que hoje esse estudo da palavra de Deus traz esperança para nós, porque nós temos um Deus que cura, que visita nosso coração e que transforma as nossas vidas. Não há nada que Deus não pode fazer.
Nesse texto, nós vemos duas coisas extraordinárias acontecendo. Primeiramente, nós vemos uma fé estupenda dessa menina. Era só uma garota que acreditou sem duvidar de que em Israel havia um Deus que curava. Segundo, nós temos uma humildade estupenda. Aquele general, aquele herói, aquele homem tão grande aos olhos da sociedade e do seu próprio rei, ele agora se despe daquilo que ele chamava de dignidade, da sua posição. Ele se desnuda agora na presença de Deus, em humildade, e obedece à palavra de Deus. E quando ele faz isso, ele tem não somente a sua pele curada, mas o câncer do pecado que estava em sua alma foi de uma vez por todas curada. E ele volta para a sua casa, trazendo a salvação eterna. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada pelas tuas promessas. Obrigada porque é o Senhor Deus que cura. Nessa hora, Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo ou assistindo. Pai, em nome de Jesus, toca nesse coração. Senhor, visita esta vida. Seja qual for esse mas que esse meu ouvinte está passando nesse momento. Deus, que o Senhor se revele a ele ou a ela de uma maneira extraordinária e esta pessoa possa ter a experiência de Naamã, de receber a tua cura e de receber a salvação eterna. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nesta tarde a tua graça e o teu favor. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe rica e abundantemente essa pessoa e essa família que está me ouvindo. Muito obrigada. Amém. Olha, obrigada por você estar comigo em todo esse estudo. E eu quero te pedir essa tarde que você se levante comigo para compartilhar a palavra de Deus. Como nós vimos aqui, Naamã recebeu uma palavra e essa palavra transformou a vida dele para sempre. Você e eu podemos compartilhar essa palavra e alguém receberá essa palavra e receberá com ela o poder de Deus e a salvação eterna. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperta o sininho aí para você receber as notificações e compartilhe essa palavra nos seus grupos ou para os seus amigos. Que Deus te abençoe. E até a próxima terça, se Deus quiser.